coordenadora do projeto Fundão Setor Matemática, e vamos apresentar algumas atividades pelo Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações. Eu vou passar a palavra para minha colega Lília Nasser, e depois ela vai passar para cada um dos alunos bolsistas do Profaex. Obrigada, professora Cláudia. Olá a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos fazer um relato de uma experiência que o Projeto Fundão está organizando, junto com a Unirio, nossa universidade co-irmã aqui do Rio de Janeiro, para organizar um curso de formação de professores do ensino fundamental e médio, e com oferecimento de módulos para ensino à distância, assim, para módulos em que os professores podem cursar, observar e ativar à distância. Então, eu vou falar um pouquinho do Projeto Fundão antes de passar a palavra para os nossos estagiários, tá? O Projeto Fundão, setor matemática, está atuando na UFRJ há 37 anos. Nós somos o projeto mais antigo de extensão da UFRJ. Nós atuamos ligando a universidade com a escola básica, por meio da formação de professores, apoio às escolas, produção de material didático, e tudo para melhorar o ensino e aprendizagem de matemática. O nosso projeto funciona como um grupo colaborativo. E nós temos atualmente 5 subgrupos, cada um coordenado por uma professora da universidade, e composto por professores de fora ou de dentro da universidade também, mas da escola básica e de outras universidades, também da UFRJ. E também, uma parte importante é dizer que é formada por alunos da licenciatura em matemática. Essa é a parte importante do nosso projeto que nós vamos mostrar hoje, porque são os nossos estagiários, bolsistas de extensão. E eles vão mostrar, cada um deles, uma atividade que a gente está preparando para esse curso de formação de professores em vista dessa pandemia. Então, nós resolvemos organizar esse curso a convite da Unirio. O projeto chama-se Projeto URCA, é formado por 9 módulos, desses 9, 5 são do Projeto Fundão. Tá? E cada um deles vai apresentar uma atividade que está sendo preparada para esse curso. Ok? Então, eu vou passar a palavra para a primeira estagiária bolsista que vai falar, que é a Amanda Santos. Pode falar, Amanda. Olá, meu nome é Amanda Santos e eu faço parte do grupo que trata... Gente, tá dando muito eco. Tá assim para vocês também? Vai em frente, não tem problema não, pode falar. Então, eu começo de novo, né? Olá, meu nome é Amanda Santos, eu faço parte do grupo que trata sobre ensino de matemática para alunos com deficiência visual ou surdos. Pode passar o slide, por favor. A minha proposta será trazer uma atividade feita pelo grupo, em especial essa que eu vou apresentar para vocês é apenas um recorte de uma das atividades que apresentaremos para o curso da Unirio, a qual ela tem como proposta auxiliar professores a como introduzirem o conceito de área e perímetro para os seus alunos. E aqui eu seguirei nessa mesma linha. A construção da horta ela é bem simples, ela foi feita com papelões, um servindo de fundo, cujas dimensões são 29 por 22. Não precisa ser necessariamente deste tamanho, pois ele só vai servir como fundo, e outro de uma cor diferente do que colocamos como fundo para poder colocar para dar um contraste. E este sim tem dimensões bem específicas, que são 18 centímetros por 12 centímetros. E por fim, com uma cola de isopor, colamos as tampinhas. Esta atividade, como podemos ver, como vimos no slide anterior, ela se chama a horta, e essa parte da atividade, ela tem como objetivo introduzir a ideia do princípio multiplicativo como uma maneira de calcular a área de figuras retangulares. Então, vamos para a nossa primeira questão. Rodrigo deseja construir uma horta. Ele fará o projeto da horta sobre um tabuleiro de papelão. Ele deseja plantar feijões nesta horta. Cada grão de feijão precisa de um bom espaço para crescer saudável. As tampinhas de garrafa PET representam esse espaço. Letra A. Colocando um grão em cada tampinha, quantos grãos ele pode plantar
na primeira coluna. Então, aqui ao lado a gente pode ver a nossa horta, a horta de Rodrigo, no caso, e a letra A, ele quer saber quantos grãos de feijão o Rodrigo pode plantar na primeira coluna. É necessário que o professor atente aos alunos que podemos colocar apenas 1 grão em cada tampinha, já que a questão mesmo diz que o espaço que o grão precisa para crescer de maneira saudável é o espaço que a tampinha fornece. Então, se os alunos contarem, eles vão conseguir concluir que a gente pode colocar aí 4 grãos de feijão na primeira coluna, como podemos ver aí na ilustração. E na letra B a gente tem, pode passar, por favor. E na segunda coluna, reparem que é bem parecido com o item A. Os alunos podem contar novamente, ou eles podem perceber também que de uma coluna para outra, o número de linhas não mudou, mas em ambos os casos, chegariam a esse resultado, que são necessários 4 grãos. Reparem que a todo momento eu estou falando de linhas, de colunas. O professor deve perceber se esses termos são de conhecimento dos alunos. Caso não sejam, devem ser apresentados a eles. Podemos explorar até mais um pouco essa questão, perguntando e na terceira coluna, e na quarta, e na última? Será que esse número ele iria mudar ou iria se manter? E todos juntos conseguiriam concluir que esse número não se altera. Ele se mantém até o final da nossa horta. Pode passar a letra C. Ao final, quantos grãos Rodrigo conseguirá plantar em sua horta? Aqui o aluno pode resolver de diversas maneiras. Como, por exemplo, ele pode contar uma a uma e chegar à resposta, ou ver que basta multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. Mas é de extrema importância que o professor analise os métodos utilizados pelos alunos, já que na letra D, pode passar, a gente pede para o aluno explicar como ele resolveu o item C. Então, a ideia dessa questão, como eu disse no início, é introduzir o princípio multiplicativo para cálculo de áreas de figuras retangulares. Mas isso deve ser feito de maneira gradual, porque é de extrema importância que os alunos consigam perceber o processo. Essa atividade, ela até possui mais um item relacionado a esse princípio multiplicativo, mas como eu me propus a trazer apenas um recorte, eu não vou exibir aqui. Mas é importante que o professor perceba se esses conceitos foram percebidos pelos alunos. Caso não, é válido mais uns exemplos, até que os alunos percebam essa ideia. E para finalizar, pode até passar para eles verem que os alunos poderiam contar e ver que em cada coluna seriam necessários 4, então a gente poderia fazer 4 vezes 6 nesse caso aí. Para finalizar, eu informo que essa atividade ela é acessível aos alunos com deficiência visual e alunos surdos, inclusive antes da pandemia, foi aplicada a estes alunos. Então, eu agradeço a minha participação em nome de todo o meu grupo e desejo a vocês um ótimo dia. Agora eu passo a palavra para o meu colega Igor. Olá, pessoal. Eu me chamo Igor Melo, sou estudante de licenciatura em matemática e vou falar sobre o grupo do Projeto Fundão que faço parte, que é o grupo colaborativo de Estatística e Probabilidade no Ensino Fundamental. Pode passar. A equipe tem na sua coordenação as professoras Flávia Landim, do IEM, e Letícia Rangel, do CAP UFRJ, e como é de característica dos grupos do Projeto Fundão, também fazem parte da equipe professores da educação básica, que são os professores multiplicadores, e alunos da graduação. O grupo vem trabalhando junto desde 2016, onde investigávamos o potencial do uso do modelo de barras, e a partir de 2019 começamos a trabalhar com o tema atual. Pode passar. A escolha do tema se deu escutando os professores, especialmente os professores do grupo, que apontam como desafio atual para a sala de aula o ensino de estatística e probabilidade. E tal desafio decorre da implementação da Base Nacional Comum Curricular, que insere a estatística e probabilidade como uma das 5 unidades temáticas da área de matemática, reconhecendo sua importância e a urgência de ser discutida na formação básica do indivíduo. Pode passar. E quais estão sendo as ações do grupo durante esse tempo de pandemia? No primeiro momento, foi aprimorar os estudos que já estavam em andamento e que tivemos a oportunidade de aplicar com alunos e professores. Depois, nos voltamos para remodelar, reforçar e adaptar as propostas para o contexto do ensino remoto. Nesse aspecto, começamos a elaborar uma proposta que tivesse como tema central a pandemia da Covid-19
e a relação do aluno com as mudanças de hábitos, como ele lida com a leitura de gráficos e informações postas pela mídia, e chegamos a aplicar esse questionário com algumas turmas dos professores que fazem parte do grupo. E de agosto para cá, estamos focados na estruturação do módulo de estatística e probabilidade, que será ofertado no curso de qualificação permanente para o professor de matemática, em parceria com o projeto URCA. Pode passar. E como irá funcionar esse módulo? Serão 5 aulas, entre lives e aulas gravadas, com espaço síncrono semanal para discussão do material. A primeira aula ela está voltada para a leitura e reflexão das habilidades de probabilidade estatística presentes na BNCC. E essa leitura ela é com a intenção de identificar qual ou quais temas nucleares estão presentes em cada habilidade. E esses temas são realização de pesquisa, tratamento de dados e probabilidade. A partir daí, o módulo será conduzido a partir de um exemplo de uma proposta elaborada pelo grupo chamada Uso de Óculos, e terá como objetivo incentivar o professor a elaborar proposta que contemple de maneira integrada as habilidades de probabilidade estatística da base para cada ano curricular. Pode passar. Na aula 2, trabalharemos como levantar uma questão ou um problema a ser investigado pelos alunos, que pode ser por meio de tarefas motivadoras. No caso do uso de óculos, a gente selecionou uma reportagem, ou pode fazer uma dinâmica onde o aluno vai se colocar diante de afirmações e terá que decidir se é mito, se é realidade, ou se colocar na dúvida, pode ser mito, pode ser realidade, e que nessa motivação possibilite a inserção da interdisciplinaridade. Nesse exemplo apresentado, nós buscamos inspiração em uma habilidade da base de ciências presente no 6º ano do ensino fundamental. Pode passar. Após a proposição de um problema, vamos recolher os dados que podem responder às questões levantadas, realizando uma pesquisa. Nessa etapa, vamos elaborar um questionário e discutir as variadas formas de apresentá-lo ao aluno, seja impresso ou usando recursos digitais, como a plataforma Formulários Google, e também vamos incentivar o uso do QR Code. Nessa situação, o aluno vai se colocar como produtor dos próprios dados que serão tratados ao longo da proposta. Pode passar. Chegando na aula 3, após recolher os dados da pesquisa e organizá-los em uma planilha, falaremos como resumir essas informações em tabelas que permitam a construção de gráficos representativos da nossa pesquisa. Pode passar. E ainda na aula 3, discutiremos o tratamento de dados e a construção de gráficos, fazendo uma análise das respostas de cada pergunta individualmente, ou seja, uma análise univariada, como, por exemplo, que está em azul, a distribuição de frequência de quantas meninas e quantos meninos responderam a esse questionário. E na aula 4, discutiremos as possíveis relações que podem existir entre as respostas obtidas, cruzando as informações em tabelas de dupla entrada, que podem ajudar a alguns questionamentos que foram levantados. Por exemplo, será que a intensidade do uso do celular pode influenciar no fato do aluno usar ou não óculos, ou vice-versa? Essa análise é o que chamamos de análise bivariada. Pode passar. E na 5ª e última aula, vamos incentivar que seja aproveitado o contexto da pesquisa realizada para abordar as habilidades do tema nuclear probabilidade. Por exemplo, se quisermos sortear um aluno da turma, qual é a probabilidade dele não usar óculos? Vamos fazer simulações de sorteio, para o aluno poder observar a relação entre a probabilidade teórica, que é o número de casos favoráveis sobre o total, com a probabilidade observada, experimentada nessas simulações. Olhando as imagens que estão à esquerda, a gente apresenta um material concreto, que são borrachinhas, que elas representam a proporção da pesquisa e realizamos esse sorteio com reposição. E aproveitando o contexto do ensino remoto, nós transformamos essa atividade prática, física, em uma atividade usando o Excel, que tem como vantagem que podemos facilmente realizar um grande número de simulações desse sorteio ao mesmo tempo. E a intenção dessa atividade é que ele observe que quanto maior o número de simulações, mais ele se aproxima e se iguala da probabilidade teórica.
O nosso módulo vai começar na próxima semana, no dia 28 de outubro, e vai até o final de novembro. E agora eu passo a palavra para o meu colega Matheus. Olá, meu nome é Matheus. Eu faço parte do grupo da matemática no ensino fundamental. Pode passar. Então, o meu grupo ele é formado pela professora Lúcia Tinu, que é a nossa coordenadora, pelos professores multiplicadores e pelos estagiários, que sou eu e a Ana Carolina. O nosso trabalho ele é feito com reuniões semanais, que a gente consegue trocar informações, fazer discussões, e como é formado por professores e estagiários, é interessante essa troca que existe entre os professores, entre os estudantes, cada um com a sua experiência, cada um com a sua vivência, né? Então é muito bom essa troca. Os nossos trabalhos recentes têm sido baseados na questão dos recursos didáticos variados. A gente discutiu bastante sobre a questão da tecnologia, né? A tecnologia está sempre na vida dos alunos, então será que isso pode ser usado no ensino da matemática também? Então a gente já discutiu a questão do celular, calculadoras, computador, além, claro, né, do papel, do lápis, tudo isso. Então a gente tem discutido essa questão da diversificação, e nesse ano nós também vamos participar do projeto URCA, que o tema desse nosso projeto vai ser a questão da generalização. Então, eu peguei um exemplo de uma atividade que junta essas duas ideias, que a gente estava lidando antigamente, né? A questão dos recursos didáticos variados e a questão da generalização. Pode passar. Então, a nossa atividade se chama sequência de hexágonos. A primeira coisa que a gente começa com a atividade é questionar os alunos, né? O que é um hexágono, gente? Por que existe esse prefixo hexa? O que caracteriza um hexágono regular? É importante a gente começar com essas discussões com os alunos. Primeiro, que vai ser muito importante para a atividade, né? Eles têm essa noção. Segundo, para rever esses conceitos, né? Às vezes, os alunos não prestam tanta atenção no nome, então vê e não vê depois. Enfim. Para essa atividade, a gente vai usar o GeoGebra. O GeoGebra ele é um software que tem no computador de forma gratuita. Ele pode ser baixado, pode ser visto online, e ele também pode ser baixado pelo celular. Nessa atividade, a gente tem usado mais no computador. Tudo bem? Pode passar, Gustavo, por favor. E aí, trouxe para vocês, né, a abertura do GeoGebra, só para vocês terem uma noção. O GeoGebra ele tem muitas ferramentas. Pode trabalhar com questão de função, questão de figuras, tem os gráficos, tem bastante coisa para fazer no GeoGebra. Nessa atividade em específico, a gente vai só usar a ferramenta polinômios. Tudo bem? Então, pode passar. Então, a primeira coisa que a gente pede para o aluno é para ele construir 5 hexágonos regulares, congruentes separados, né? Sem nenhum ponto em comum. E aí o GeoGebra ele vai ser ótimo para a gente, porque a gente tem justamente essa ferramenta de construção de figuras regulares. Então, ele consegue fazer isso com muita facilidade. Pode passar. Então, ele vai ter essa figura na tela dele. Mas, claro, gente, eu acho que a gente entende também que não é todos os colégios têm a condição de ter um computador. Claro. Essa atividade também, ela dá para a gente usar com papel e lápis, sem problema nenhum. Se alguém quiser aplicar com seus alunos, pode ser feito com papel e lápis também, sem problema nenhum. Pode passar. E aí, pessoal, com aquela construção dos alunos de GeoGebra, a gente vai pedir para eles completarem essa tabela e responder a essas perguntas. A gente relaciona cada lado do hexágono com um palito de sorvete. Então, por exemplo, lá nos 5 hexágonos que foram construídos, quantos palitos de sorvete seria preciso para construir? Claro que o aluno já está tudo na tela, né? Ele começa a contar cada ladinho ali do hexágono para ver quantos palitos são necessários. Então, aí ele vai ver que é 5 vezes 6, então precisar de 30 palitos. E aí, pessoal, até o 8, eu acho que ele até pode contar. Mas depois do 5 e do 8, a gente já começa a ter uma regularidade, né? Falar, ó, aqui eu multipliquei por 6, aqui eu multiplico por 6.
Então, vamos multiplicar por 6 também. Mas aí, a gente já aplicou essa atividade, né? A gente vê que tem um estranhamento por parte dos alunos quando aparece esse N. Essa atividade foi aplicada com alunos do 7º ano. E aí, ele já... Mas o que é esse N aqui? Então, com esse N, a gente começa já a dar a ideia da noção de variável. O que significa esse N? Depois de montar essa tabela, eles vão observar as perguntas, né? Observe que quantidades variam, mas existe um número que é constante? Como é possível determinar esse número constante em cada linha da tabela? O número de palitos necessários para a construção de um número qualquer de hexágonos é proporcional ao número de hexágonos? Justifique. Então, nessa mesma atividade, a gente já conseguiu discutir a questão do hexágono, discutimos a questão de variável, e agora a gente traz a questão da proporcionalidade também, que é algo que é bem importante para eles. E o bom, né, da questão do recurso é que, nesse momento, eles estão contentes, estão ali mexendo no computador, figura para o lado, mexendo para o outro. Isso é muito positivo na nossa experiência com essa atividade. Pode passar. E aí a gente continua essa nossa exploração, né? Agora a gente pede para ele construir uma fila com hexágonos, ligando cada um por apenas um de seus lados. Eu peguei para vocês verem uns 3 exemplos que foram construções dos alunos, tá? Um já ligou assim, eles em fila, outro já colocou fazendo uma voltinha. E aí, pessoal, depois de fazer essa ligação, a gente instrui eles a usar novamente a ferramenta polígono para fazer o contorno dessa figura. Pode passar. E aí eles vão ter uma figura como essa daí. Outra coisa que é legal da gente discutir com eles é que essa figura também é um polígono, né? Para os alunos, muitas vezes, isso é o que? É a junção de vários hexágonos. Sim, mas forma um polígono, né? Esse contorno dele aí forma exatamente um polígono. E aí, agora, a gente pede para ele analisar na relação a esse polígono. Então, primeira pergunta. Qual é o perímetro do novo polígono formado? Utilizando como unidade de medida de comprimento o lado do hexágono inicial. Então, novamente, né, eles vão contar lá o contorno para ver quantos tem. E se fossem 6? Com um a mais, ele vai lá pegar mais um, né? O aluno pega mais um e conta. Ó, deu tanto. E se fossem 10? E aí já começa a falar, pô, professor, que chato, fazer mais, muita coisa. Então, com essa questão deles, a gente começa a pensar o quê? Pô, vamos pensar, será que não tem um jeito mais rápido de a gente fazer, não? Será que a gente não pode estabelecer alguma regra? Será que é possível? Pode passar. E aí, então, a gente pede novamente para ele completar a tabela, né? Para ele analisar a sequência do perímetro da nossa figura. Então, dos 5 ele já fez. Já pode colocar lá. Dos 6 também. Agora, o 10 ele já respondeu, agora o 100. Para ele resolver o 100, não vai poder fazer, né, cada um. A gente sabe que com 10 alunos desenha lá tranquilamente, mas com 100 já não dá, né? Então, ele vai ter que voltar já com a ideia que ele teve. Então, o que a gente pergunta, verifique se a lei que você encontrou vale pelos valores da tabela. Então, a regra que ele encontrou lá na questão anterior, ele vai testar para esses valores. A gente volta a fazer outras perguntas, né? A divisão do perímetro pela quantidade de hexágonos é constante? Aí já pode buscar a questão da comparação, porque ele já fez uma que era, né? A primeira questão lá era, agora já vê que ficou diferente. E agora, o perímetro encontrado para cada figura é proporcional ao número de hexágonos da fila? Voltamos à questão da proporcionalidade. Quantos hexágonos na condição de ter um dos lados colados são necessários para fazer uma sequência de 94 palitos? Agora mudou, né? Porque antes a gente queria saber quantos palitos. Agora a gente dá a quantidade de palitos para eles e quer saber o número de hexágonos. Agora, com a regra que ele encontrou, ele vai fazer o processo contrário, né? Vai ser uma validação, ele vai ver se isso funciona também. Pode passar. Agora, eu passo a palavra para minha colega Letícia. Oi, gente, é um prazer. Eu sou estagiária do grupo dos anos iniciais e vou falar sobre duas coisas,
Pode passar, por favor, Gustavo. Obrigada. Essa é a nossa equipe. Nós somos formados, a nossa coordenadora é Edith, eu tenho um colega estagiário voluntário chamado Washington, e a nossa equipe tem professores 2 anos iniciais, com formação em o antigo curso, né, normal, faculdade de pedagogia e também faculdade de matemática. Nós temos a professora Elizabeth Ogliari, que é coautora de livro didático. Temos a Silvana, que é coordenadora do grupo de anos iniciais no Pedrinho, no Colégio Pedro II, no grupo de matemática. E pode passar, por favor, Gustavo. Obrigada. E atualmente no projeto Fundão, nós estamos produzindo um livro que utiliza o conceito de campo conceitual do Vernon. Basicamente, é tratar várias situações, problema, vários conceitos e criar um campo conceitual, criar uma boa base para se entender um conteúdo em um tema matemático. Atualmente, a gente está trabalhando campo conceitual aditivo, trabalhando o nosso primeiro livro de apoio aos professores dos anos iniciais, o próximo será no campo multiplicativo, e o campo aditivo envolve situações, problema, com somas, situações problema com subtração e situações problema que tem a composição entre as duas. Pode passar, por favor? Para isso, a gente está usando exercícios cujas palavras-chave às vezes não ajudam. Quando a gente quer saber não só o fim de um processo, mas qual foi esse processo e às vezes o começo dele, qual era a situação inicial, e mediante um processo nós temos a situação final. Através disso, ou melhor, para isso nós usamos o esquema das perguntas de Polia. O Polia, ele tinha várias situações de esquemas e de quais atitudes nós temos que ter, analisar um problema e saber o que está acontecendo ali, o que a gente tem de informação, o que a gente quer saber, qual é o nosso caminho para chegar lá, esse caminho é válido, a nossa resposta tem sentido para o que a gente está querendo atingir? E não só nesse livro didático, mas pode passar, por favor. Em parceria com a Unirio, com a Reditec, nós estamos no projeto URCA. Nós temos um módulo entre os 9 do projeto URCA, voltado a professores dos anos iniciais, com 2 blocos de aula, no total de 8 aulas. O primeiro bloco é sobre o sistema de numeração, nós trabalhamos desde a história da matemática até situações de problema, e o segundo bloco com problemas do campo aditivo. Essas aulas já estão gravadas, elas são disponibilizadas uma por semana, de forma assíncrona, mas há uma discussão no nosso fórum e há trabalhos e atividades constantes. Nós fizemos esse formulário, divulgamos e tivemos mais de 600 pessoas interessadas. Dentre elas, nós selecionamos as pessoas que são professores e professoras apenas dos anos iniciais, porque nós tivemos demanda também de professores dos anos finais, do ensino fundamental e professores do ensino médio. Dessas pessoas que dão aula nos anos iniciais, foram 250, 120 responderam e estão ativos conosco. Pode passar, por favor. Obrigada. Atualmente, eu tenho trabalhado um pouco mais com auxílio de dúvidas técnicas, tá? E agora eu gostaria de chamar o meu colega Gustavo para falar sobre o trabalho de ensino superior e educação financeira. Essa é a hora que você dá aquele cortezinho básico. Oi, gente, meu nome é Gustavo, sou bolsista de extensão do Projeto Fundão, faço parte do grupo de transição do ensino médio para o ensino superior, que muitas vezes também é conhecido como o grupo de educação financeira por conta do livro que a gente criou
de matemática financeira. Ok? Nosso grupo é coordenado pela professora Lilianácia e contamos com uma gama muito variada de professores multiplicadores. Esses professores trabalham tanto na UFRJ, UERJ, SEDUC, IF e por aí vai. Ok? Bom, atualmente estou trabalhando na participação no módulo de educação financeira do projeto URCA. Esse é um projeto piloto do Projeto Fundão em parceria com a Unirio. Okay? Esse módulo será desenvolvido em 2 lives e 4 aulas. Tudo bem? Vamos trabalhar com vocês agora uma questão cujo assunto-chave será trabalhado nos nossos módulos. Ela vai se tratar de o valor do dinheiro no tempo, pois bem sabemos que não podemos trabalhar com dinheiro em datas distintas, em momentos distintos no tempo, ok? Utilizaremos o eixo das setas, que eu vou explicar logo mais depois de apresentar a questão. Então vamos lá. Por exemplo, Bia pegou um empréstimo de R$300 a juros mensais de 5%. 2 meses depois, Bia pagou 150. Em 1 mês após esse pagamento, liquidou seu débito. Qual o valor desse último pagamento? Bom, nós vemos que inicialmente nós temos os 300 que a Bia pegou. Ela só vai pagar depois de 2 meses, ou seja, não dá para a gente comparar esses 300 diretamente com 150. Esse é um fator. O segundo fator, ele fala sobre os juros mensais de 5%. Nossa taxa Izinho seria de 5%. Vamos trabalhar essa taxa em notação decimal, ok? Só para facilitar as contas. Então, a nossa taxa Izinho será de 0,05. Então, o nosso fator de aumento, nosso 1 mais I, será de 1 mais 0,05 elevado a N, onde N é o número de meses que se passou. Ok? Entendemos a questão? Vamos ao eixo das setas. Solução ao primeiro modo. Colocamos esse eixo, que vocês devem estar se perguntando. Tá, botei um monte de setas, mas o que isso significa? Calma. O eixo das setas, como vocês podem ver, a parte de baixo, as nossas setas horizontais, será o nosso tempo, ou a nossa data, ok? As nossas setas verticais serão o nosso dinheiro ou a nossa quantia naquela data, ok? Então, no tempo 0, data 0, valor atual. Nós temos 300. Bia só fará o primeiro pagamento depois de 2 meses, ou seja, daqui a 2 meses não pode mais ser R$300, porque nós temos aquele fator de aumento que é o 1,05, ok? Para a gente passar o nosso valor atual para o valor futuro, nós pegamos o nosso atual, que é 300, multiplicamos pela nossa taxa, elevada ao tempo. Ou seja, nós pegamos 300, multiplicamos por 1,05 ao quadrado. Ficamos com 330,30. Nessa data, Bia pagou R$150. Então, debitamos esse valor. Ficamos com 180,30. Mas calma, esse não é o valor final. Nessa data, depois de 1 mês desse pagamento, Bia fez o restante e liquidou sua dívida. Depois de 1 mês, não pode mais ser também 180,30. Nós temos que multiplicar novamente por 1,05. Elevado a 1 agora, porque só passou 1 mês. Então, ficamos com 189,79. Ok? Esse é o primeiro método, primeiro modo. Vamos ver um outro mexendo com esses valores em datas diferentes e levamos para um mesmo lugar, ok? Então, o segundo modo, nós temos o 300, o valor inicial, o valor atual, temos 150 depois de 2 meses, temos nosso valor x, que é o que a gente quer, que está lá no futuro, depois de 3 meses. Vamos trazer os 150 para o valor atual e o x para o valor atual, ok? Mas calma. Nessas horas que existe maior número de erros por parte dos alunos. Eles pensam, se eu quero trazer o dinheiro para o passado, eu multiplico por 1 menos i. Não, calma. A gente só pode multiplicar por 1 menos i se a gente estiver falando de descontos, ok? Senão é um desconto. Então, vamos lá. Quando a gente queria levar o valor atual para o valor futuro, a gente multiplicou por 1,05 elevado a n. Agora a gente quer o valor futuro para o valor atual. A gente divide, ok? Então, vamos deixar o 300 lá. Vamos pegar o 150 e trazer para o tempo 0. Ou seja, pego o 150, divido por 1,05 ao quadrado. Ok? Pelo 136,05. Beleza. Agora vamos pegar, semelhantemente, o valor x e trazer para o valor atual. X está lá no tempo 3. A gente faz o mesmo esquema. Pega o x, divide por 1,05, só que agora ao cubo.
Ok? A soma desses dois valores, no tempo atual, tem que dar o 300. Então, vamos lá. Operando x, né, isolando x e fazendo 6 contas, chegamos que o valor de x também dá 189,79. Ou seja, temos dois métodos diferentes para resolver a mesma questão. Vamos apresentar um terceiro método agora, né? Ficcionando o 300 no tempo 0 e agora levando 150 que está no tempo 2 para o tempo 0. Eu subtraio o valor do 300, né? Nosso 150, semelhantemente do outro jeito, a gente pega o 150, divide por 1,05, achando 136,05. Diminuindo de 300, vamos ficar com 163,95 no tempo 0. Mas nós queremos esse valor lá no futuro, lá no tempo 3. Ou seja, a gente novamente vai ter que multiplicar pela taxa elevado ao cubo. 163,95 vezes 1,05 ao cubo deu também 189,79. Esses três métodos de resolução foram feitos por alunos. Esse é o mais interessante desse método, utilizando o eixo das setas. A gente deixa livre para os alunos trabalharem da maneira que eles acham mais fácil, mais tranquilo. Okay? Não esqueça desse método, que ele possibilita a diversidade de resolução de um mesmo problema, pois fornece subsídios para que o aluno possa criar sua própria técnica. Um outro jeito, um quarto modo de resolução, que eu posso deixar para vocês tentarem fazer, seria levar o meu 300 para o tempo 3 e o meu 150 para o tempo 3. Quando a gente opera esses dois valores, vocês vão ver que também dá 189,79. Ok, gente? É isso. Nós somos o Projeto Fundão, esse é o nosso site, nosso Facebook, nosso e-mail. E se vocês ficarem com alguma dúvida, tiverem sugestões, vocês podem mandar para a gente, que a gente ficará muito feliz em respondê-los. Ok? É isso. Ok, muito obrigada. Vocês fizeram uma bela apresentação, deu para ter uma boa ideia do que nós estamos preparando para apresentar no Projeto URCA e o que a gente faz lá no Projeto Fundão, tá? Por favor, entrem em contato se tiverem algum interesse, alguma dúvida. Obrigada.